Bom, aqui tá a questão da letra A. Eu já fiz aqui os cálculos para adiantar o vídeo. Primeiro eu escolhi um valor para o x. Nesse caso eu escolhi x igual a zero. E aí eu peguei essa fórmula da letra A, coloquei aqui e troquei o x por zero. Certo? No lugar desse x aqui, ó, coloquei zero. No lugar desse outro x também coloquei zero. Fiz as continhas e descobri que quando o meu x for zero, o meu y dá menos 6. E aí eu já montei aqui na minha tabela abaixo. Quando o meu x é zero, o meu y dá menos 6. E aqui vai ser o ponto que eu vou marcar no gráfico. A primeira coordenada é zero e a segunda coordenada é menos 6. Aí, o segundo valor que eu escolhi, em vez de escolher valor para o x, eu escolhi o valor para o y. Eu coloquei y igual a zero. Y igual a zero é a mesma coisa que escrever f de x igual a zero. E nesse caso, como eu escolhi o y, eu vou calcular o x. E aí eu troquei esse f de x por zero e repetir a continha, certo? E aí eu vou organizar a letra de um lado e o número do outro. Organizei. E aqui eu descobri que o x é 2. Então, quando o meu y é zero, eu vou ter um x igual a 2. Marquei aqui na minha tabela. Como eu escolhi foi y, então eu coloquei o zero do lado do y e a respostinha do lado do x. Foi ao contrário, certo? Agora eu escolhi mais um ponto. Não precisava, só que eu quis escolher para fazer mais, para treinar. Aí agora eu já escolhi o meu x igual a 1. Então, quando o x é 1, aí eu troquei aqui, ó, o x por 1 e o x por 1, que é da fórmula. Fiz a conta e descobri que o meu y é menos 3. E aí, como eu descobri que o meu y é menos 3, eu venho para a minha tabela de novo. Aqui eu coloquei o valor que eu escolhi e aqui a minha resposta. E aqui é o ponto que eu vou marcar no gráfico. Observe que na tabela eu coloquei de preto o que eu escolhi e o de laranjinha as respostas que eu encontrei. E aqui eu tenho os pontos, certo? Aí acabou ficando 3 pontos para marcar no gráfico. Eu fiz o meu plano cartesiano, marquei com a réguinha. De um espacinho para outro, coloquei meio centímetro para ficar bem organizado, ó. Deixa eu observar, tá bem certinho. Tanto no eixo Y quanto no eixo X. Eu gosto sempre de desenhar na régua para ficar o mais certinho possível. Coloquei os valores bem pequenininho e agora eu fui marcar os pontos, ó. O primeiro ponto que eu marquei foi esse aqui, ó. X é 0 e Y é menos 6. X0 tá aqui, ó, o 0 aqui. Então, o que é que eu fiz? Eu vou ter que subir ou descer. Como o 6 é negativo, eu vou descer. Então, em cima do eixo, ó, 0, eu vim descer até o 6, negativo. Marquei a primeira bolinha, certo? A outra bolinha que eu marquei foi x igual a 2. Então, venho aqui, ó, x igual a 2. Como o y é 0, eu não vou subir nem vou descer nada. Então, eu vou marcar em cima do eixo x também. Então, aqui é minha segunda bolinha. A terceira bolinha é x igual a 1, que é 1, ou x igual a 1. E aí, meu y é menos 3. Se é menos 3, eu vou ter que descer até a altura do 3. Fui pontilhando até a altura do 3, fiz a outra bolinha, tá? Aí, eu tenho 3 bolinhas. Depois de ter as 3 bolinhas, eu fui lá e liguei essas 3 bolinhas. Observe que quando eu ligo as 3 bolinhas, dá justamente a reta. Pela definição, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Certo? O gráfico é essa reta que eu desenhei. O gráfico não é isso aqui, nem esses pontinhos. O gráfico é a reta, certo?